sou a Juliana Freitas, Head de Relações com Investidores e Marketing da VBI. Hoje eu vim apresentar o Video Report referente ao mês de junho de 2023. Nesse mês, essas foram as distribuições de rendimento dos fundos da VBI, com destaque para o PATC aumentando seus rendimentos para 0,58 centavos por cota e o LVBI distribuindo 0,78 centavos por cota. Agora, para falar um pouco sobre o panorama de mercado referente ao mês de junho, trazemos Ricardo Vieira, Senior Partner e Head do segmento de Real Estate Securities. Bom, no último mês o IFIX fechou a 3.155 pontos. Essa alta segue sendo claramente puxada pelos fundos de tijolo, que no acumulado do ano avançam 14,6%, enquanto os fundos de papel avançam 5,2%. Por que a gente vê essa dinâmica de tanta diferenciação entre tijolo e papel? Nos últimos anos, inflação mais alta, taxa de juros mais elevada, isso privilegiou mais os fundos de papel. Agora é o caminho inverso, né? Então, a gente tem uma tendência de fechamento da taxa de juros, de redução da taxa Selic. Já é esperado que na próxima reunião do Copom, na primeira semana de agosto, haja um corte entre 0,25 e 50 bases. Diferentes agentes de mercado tem essa perspectiva e é um consenso de mercado que isso vai fechar. Com inflação mais baixa e juros mais baixos, os fundos de tijolo tendem a performar melhor. E os fundos de tijolo, diante da previsibilidade da renda entregue ali mensalmente para o seu cotista, acaba sendo precificado quase como um título pré-fixado ali de mercado e acaba se valorizando nesse contexto de juros e inflação. Para os próximos meses, acreditamos na manutenção dessa tendência, especialmente porque no mês de junho nós tivemos deflação, né? O IPCA apresentou queda de 0,08%, o que vai se refletir ao longo dos próximos meses numa menor remuneração de fundos de papel. Com isso, somado a um potencial corte de taxas de juros na reunião de agosto e de setembro do Copom, provavelmente a gente vai ver os fundos de tijolo se valorizando e os fundos de papel sofrendo um pouco no curto prazo. Isso significa duas coisas. O investidor pode tanto se beneficiar da valorização dos fundos de tijolo e manter essa estratégia, quanto também ficar atento para uma janela de oportunidade nos fundos de papel. É quase que dado que essa deflação ela não é estrutural no longo prazo no Brasil, ela tende a ser muito mais transitória. Então, o valor dos fundos de papel pode ser afetado para um patamar que pode ser muito interessante para o investidor ao longo do segundo semestre, montar posições pensando num carrego interessante, inflação mais, por exemplo, no longo prazo, por um preço atrativo nos fundos de papel. Obviamente, mantendo sempre um equilíbrio entre papel e tijolo na sua carteira. Agora, para trazer atualizações do PVBI e do PATC, passo a palavra para a Natália Landi, Portfólio Manager do segmento de Office. Sobre o PATC, no dia 20 de junho, o fundo assinou o contrato de locação com o Banco da Ecoval no Setenco Plaza, de 576 metros quadrados, ou seja, meia laje no ativo. Ainda no Setenco, no dia 30 de junho, comunicou sobre a devolução antecipada da outra meia laje, prevista para acontecer em dezembro de 2023. O contrato prevê o cumprimento de aviso prévio de 6 meses e o pagamento de multa por rescisão antecipada. Lembramos que temos uma laje inteira no Setenco de propriedade do PATC. Considerando todas as movimentações recentes, a vacância física do fundo projetada irá para 25,1%. Sobre o PVBI, divulgamos um fato relevante no dia 30 de junho sobre o início da quarta emissão de cotas, com montante total de 350 milhões de reais, que corresponde a mais ou menos 3 milhões de novas cotas. Os recursos captados serão destinados principalmente para aquisição de unidades do edifício Vila Olímpia Corporate e do edifício The One. Durante o período do exercício do direito de preferência, foi captado um montante de aproximadamente 2 milhões de reais, sobrando aproximadamente 3,4 milhões de novas cotas, ou seja, 348 milhões de reais que poderão ser subscritas e integralizadas pelos cotistas por meio do exercício do direito de subscrição de sobras e de montante adicional. As próximas atualizações serão apresentadas por João Samarone, Head do segmento de varejo da VBI. Divulgamos comunicado ao mercado que no último dia 14/6, sobre o encerramento da 8ª emissão de cotas do fundo VBI Consumo Essencial, o EVBI 11, com montante total captado de 24,3 milhões de reais. Com essa emissão, o patrimônio líquido do fundo soma-se agora 212,3 milhões de reais. Essas foram as atualizações do mês de junho. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso time de RI através do e-mail ri@vbirealestate.com ou acesse o site dos nossos fundos.
Esse Video Report está disponível nas principais plataformas de streaming, podendo ser acompanhado em forma de vídeo ou de podcast. Siga a VBI no LinkedIn e no Instagram para acompanhar todas as novidades da casa. Muito obrigada e até mês que vem!